Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Hoje com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, são 4h08. A partir de agora aqui na CBN Campinas está no ar o Arena CBN, edição desta sexta-feira. Sextou, hein, bebê? Aê, que alegria, para a alegria do povo. A sexta-feira, o ser humano fica mais feliz, né? Chega a sexta-feira, ele já vai fazendo planos pro final de semana. Sim. A sexta-feira, na verdade, a quinta-noite, a quinta já se tornou nova sexta, né? A nova sexta. É um novo conceito, né, William? Um novo conceito. E aí, a sexta-feira passa a ser, para alguns, um grande fim de semana, né? Já é aquele dia mais leve, né? A quinta já é a introdução. Isso. A sexta é o prefácio. Sábado e domingo é o texto completo. Muito bem. Nossa. Que belo. Olha só, que coisa linda. Parabéns pela sua. Obrigado. Você ilustrou muito bem o que é a sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 21/2. Olha, 21 de fevereiro. 21 de fevereiro tá acabando de 2025. Também. O ano tá acabando, hein? Já tem carnaval daqui a pouco. 21 de fevereiro, como é que tá a conta bancária de William Cabelo? Já mudou a cor, né? Já mudou a cor. Já, certeza. Nem na azulzinha tá. Não, né? Não, já tá fazendo na seladinha. Por aí vai no... Já tá pedindo colorido, embalado de plástico ou não? Eu diria que vai nas regiões mais periféricas. Tudo bem, William? Seja bem-vindo. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Chaves. Boa tarde, Léo Almeida, onde estiver, e toda a nossa audiência. Vamos para aí para mais uma Arena e o nosso querido sarcófago. Grande Fábio Chaves, boa tarde. E aí, Lupi, boa tarde. Bom. Boa tarde, amigos, colegas aqui do Arena, boa tarde, ouvintes, CBN também. Você ficou animado, ansioso, Lupi? Pelo chaveamento, pelo sorteio das oitavas de final da Champions League, cara. A Liga dos Campeões da Europa. Vai ter Atlético de Madrid e Real Madrid, hein, cara? Que ele tomou, meu. Imagina a torcida do Atlético de Madrid agora. Pegar o Real Madrid novamente. Não posso deixar de perder esse jogo. Vai pedir música já, cara. Freguesaço. Fala, Carlota. Opa, vamos lá. Carlão veio com a camisa de bolso. Olha lá, a camisa com bolso, ela não serve pra absolutamente nada. Apolo realmente é estranho, que trabalha, que precisa colocar uma caneta. Antigamente precisa colocar algum objeto. O Carlão mas não caneta coloca cai nada no pente. Já perdi algumas canetas. Caneta cai aí, qual o tamanho do bolso? Tudo bem, Carlão? Ô, minha gente, tudo bem? Uma ótima sexta-feira pra nós. Vamos lá. Até às 5 da tarde, falando muito sobre futebol. E é o seguinte, hein? Última rodada do Campeonato Paulista e olha... Todos os jogos têm alguma coisa que interessa. Por exemplo, Botafogo e Novo Horizontino. Novo Horizontino tá brigando por liderança no grupo do São Paulo. Aí nós temos, por exemplo, o Guarani e Corinthians. O Corinthians já tá tranquilo e favorável. O Guarani quer a classificação. Aí nós vamos para Noroeste Portuguesa. O Norusca quer ficar na Série A. E a Lusa? A classificação. O Inter e Santos. Duelo de alvinegros que vale muito. Ponte Bragantino. Eu diria que é o jogo mais... São Bernardo e São Paulo. São Bernardo que era o primeiro, São Paulo também, primeiro lugar. Velo e Água Santa, meu Deus. Aí é briga de foice no escuro com luva de boxe e taco de beisebol. É isso mesmo, você viu todos os jogos da última rodada, eles estão valendo alguma coisa. E claro que nós vamos projetar principalmente o jogo entre Ponte Preta e Bragantino. A Macaca só depende dela, mas aí alguns torcedores da Ponte falaram o seguinte, mas o Bragantino deu uma resposta ontem. Não, o que preocupa é que a Ponte só depende dela. E aí é que ela se complica. E o Guarani tem uma parada difícil, rapaz, contra o Corinthians, lá na Neoquímica, hein? Eita, Guarani. Bom, vamos falar sobre isso também, né? Segura, né? Segura. Série 2 não precisa falar muito não, porque só tem um joguinho, um clássico. Não, tem Capivariano e Primavera, né?
Clássico Amanhã, eu diria que... Você vai ou não? Eu não vou poder, Por quê? mas... É em Capivari ou é em... É em Capivari. Tá com medo de apanhar lá? Não, de jeito nenhum. Aliás, um abraço pra Capivari, cidade muito querida, muito... Qual que é o tamanho da rivalidade? O entre tamanho da Capivari e rivalidade. Já foi maior na década de 70 e 80, né? Mas o capivariano já chegou à elite, né? Sim. A gente tem, lógico, né? Tem que Lembra colocar... daquele time do Capivariano que tinha Silas faleceu, Silas, né? fazia gol, jogou no Guarani. Leandro Banana, Leandro Banana. Banana, exatamente. Evaristo Pisa era o Yuri treinador. Tanque não veio de lá? Não, o Yuri Tanque foi formado Ele na é da base da Ponte. Ponte. Da Ponte, mas ele passou. Ele passou por lá. Ah, não, ele Sim, passou, ele passou por passou. lá. Mas assim, a Capivariano Primavera, você pegar a década de 70 e 80, eram 4 equipes rivais ali da região. Ituano, FAI, a Saltense, o Primavera de Indaiatuba e o Capivariano. Sim. Então, rivalizavam por quê? Disputavam as mesmas divisões, os mesmos grupos. Então, tinha muitos confrontos. O Ituano sobe em 89 E aí, torna-se uma potência real do futebol paulista, campeão paulista, Ituano, enfim. O Capivariano sobe. Ou não grande da turma, né? É o que virou, exatamente. Em 89 foi bom. Ah, foi bom, né? Mas a Ponte, ela disputou aquela divisão intermediária, hoje é a Série A2. Monga. E ali nós conhecemos vários clubes, né? Como Jacareí, Fernandópolis, Nacional, o Capivariano. próprio Ituano, né? Assim, do grande público. Sim. E o Ituano venceu, foi campeão justamente em cima da Ponte, 89. Ezequiel, timaço. Romeu, atacante. Romeu, Genildo, que era Genildo tava Cavalcante. É o Genildo Cavalcante. Ele vai lá no Vale Júnior comentar. Sim, ele comenta na rádio, isso. Camisa bonita do Ituano, igual do Flamengo. E depois muda para Ituano Futebol Clube. Aí virou um timaço. E aí, essa rivalidade, ela meio que se espalha, né? Porque Foi o Ituano enfraquecendo. foi enfraquecendo. Mas agora tem tudo pra, quem sabe, né, pra retomar. Uma rivalidade bacana. Boa. Ó, eu tô vendo o time do Capivariano aqui, 2014. Fala aí, tem a escalação, Ó, tem Lupe? Carlão, Carlão que hoje faz atacante. gol no Noroeste. Sim. Rodolfo, Em que tá 14 no São tá Bernardo. jogando já? O Rodolfo? Rodolfo do São Bernardo. Fortinho? Tava nesse time. Sabe quem mais? Deixa eu pegar Rodolfo aqui, ó. é bom, cara. Foi pro Boa Esporte depois aí. E um dos maiores expoentes da cidade, acho que nunca jogou lá, né? O Amaral, né? Não, o Amaral jogou no fim de carreira, No fim com de carreira 41 ele jogou, anos. É um jogou ano lá até que o também. Capivariano escapa do rebaixamento. Isso. Ele chorou uma barbaridade. O Zete, que é de Capivari. mas não jogou no Capivariano, né? que eu lembre, não. Ele treinou no Guarani, nos subs. Alguns Zete, subs. goleiro? É, O Zé fez base no Guarani, fez base né? no Guarani. Vamos Mas no ver aqui, Capivariano eu acho que ele não jogou. Inclusive, a gente tá falando de grandes ídolos. Hoje é aniversário de um grande ídolo da torcida bugrina, também do Palmeiras, Evair Aparecido Paulino. Nossa, mãe. Crisola. Fazendo 60 anos. Olha, tá o- louco. Batia pênalti bem? Meu senhor. Melhor batedor de pênalti. Eu creio que sim. Nossa, que Esse- classe pra Ele jogar. ou o Danilo Barcelos? Ele. Onde ele foi melhor, no Guarani ou no Palmeiras? No Guarani mais garoto foi muito bem. Muito Mas bem. que no Palmeiras ele atinge a maturidade, né? Seleção brasileira. E tava encostado uma época com o Nelson Batista, inclusive. Verdade. O Tacílio verdade. Gonçalves. Andrei, que Evair. compõe. né? Mas, nossa, um dos grandes. Um dos grandes. Boa. Ó, hoje, o Zete não passou no Capivariano. Ele jogou Não. no Guarani, sub-17. Sim. Depois ele foi pro Toledo do Paraná. Toledo. E depois Palmeiras, Londrina e Palmeiras, São Paulo. Fez a carreira também no Santos, Fluminense, Barbarense. Barbarense Esporte. Aí, tchau. Fluminense eu não lembro. Fluminense ele Acho jogou que era em aquela 2000. fase ruim, né? 2000 até que não era fase ruim Não, do não. Fluminense. Depois de subir outra vez. Ó, hoje é dia 21 de fevereiro. Você sabe o que é comemorado hoje, William? Hoje eu não sei. O dia do imigrante italiano. Opa! Eu tenho parentes, né, que vieram da Itália. O meu bisavô é italiano. Você tem algum ou não? Eu não, a minha origem é mais portuguesa. Português. Meu bisavô. Bisavô? Bisavô Veio da Itália, cara. paterno. Isso. Boa. Eu tenho também. Inclusive, lá em Veneza, né? Eu fui lá na casa do meu bisavô, que também nasceu lá. Fui conhecer. Olha Muito aí. legal. Meio italiano, meio libanês. A nariga não mente, cara. Bom, 21 de fevereiro também teve um jogo, né? Teve um jogo. Envolvendo o Guarani. O Guarani, o Bugre. E aí? Um time... Tá aí, tá nativa. Qual é a cor predominante da equipe adversária que enfrentou o Bugre? É um alvinegro. Ponte Preta. Voto poranguense. Fevereiro, dia. Ponte Preta. Tivemos derbys e início de Paulista. Pode Ah, ser, é pode derby. ser. Pode Esse- ser o antigo Grêmio Maringá, Misto. o misto de Mas Cuiabá. é de qual Não, estado? mas essa- Não, essa Não, época vamos de ser Brasil, paulistão, vamos né? Brasil. Brasil. Vamos Você quer- pro você quer- ouvinte, você quer pro ouvinte regionali- participar. Isso. regionalizar? Rio Branco de Americana. Pode ser o Rio Americana. Branco, mas é de São Paulo?
Ah, fala aí, cara. Pode ser, vai. Barbarense. Independente de Limeira. Aquele joguinho amistoso, matreiro. De pré-temporada, né? Pode ser também. Comercial de Ribeirão Preto, quem sabe? O Bafo. Leão do time Norte. será, hein? O 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba. Comercial de Tietê. Comercial de Tietê. Mas o comercial de Tietê é vermelho, hein? Não é, preto e não. branco. Não é? É, preto e branco. Estádio José Ferreira Alves, lá em Tietê. Fiz muito gol lá, inclusive. Então vamos parar por aqui. 4h17, ouvinte CBN, participe através do 19 99186 9070. A pergunta é a seguinte: Guarani classifica? Ponte classifica? Mistério. Ponte e Guarani conquistam a classificação ou nenhum dos dois? São 4 possíveis resultados. Classificação de Ponte apenas, classificação de Guarani, classificação dos dois ou nenhum nas quartas de final do Campeonato Paulista. 4 alternativas. 19 99186 9070. Pode mandar áudio, pode mandar texto, que todas as mensagens vão pro ar. E só pra gente encerrar esse primeiro bloco, pra dar mais uma pista só, hein? Esse jogo do Guarani que o William Cabelo trouxe no sarcófago aconteceu no mesmo ano que essa música foi lançada. Bon Jovi? 89, 90. É década de 90. Cara, eu gosto do Bon Jovi. 91. Não sou um fã, mas eu gosto de Bon Jovi. Mas essa música eu não... 91, eu acho. Já quer anotar? Já quer o palpite? Pode deixar. Ó, o aí, Fábio Chaves já mandou 91. Fábio Chaib 91, tá registrado. hein? Eu não acertei que ele tá feliz. Se ele desse Já foi, abalado, já já foi. tava... Queimou o cartucho, né, William? Quem queima a largada, não pega o pires, o pirão, né, velho? Você costuma ter uma largada? Não. 4h20, a gente volta já. Você não falou do bolachão. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 23 minutos. Cláudio Sampaio tá aqui, hein? Foi o primeiro a mandar mensagem. Pessoal, sou muito fã desse programa. Olha só. Das 16 horas. Escuto todos os dias. E o programa das 11 horas da manhã, dificilmente eu consigo acompanhar. Não seria possível passar o quadro Sarcófago para o programa das 11 horas? É o Cláudio Sampaio. Cláudio, infelizmente, não tem, tá? Porque o William Cabelo também dificilmente ele pode vir aqui às 11 horas da manhã, porque você tem uma Embora outra... houve um projeto aí, um abraço e obrigado pela audiência, mas sempre participando. Cláudio Sampaio. Cláudio Sampaio, e obrigado pela audiência. A possibilidade de colocar o sarcófago também no programa das 11. Nos dois programas? Ampliando, devido aos extremos, ao sucesso retumbante. Você vai poder passar rápido olhando pra baixo aqui às 11 da manhã, que nem você passa. Não, mas a estratégia é outra. Aí a gente vai pelo lado. Um abraço pro Cláudio Sampaio. Um abraço. Sempre. Qual é a sua opinião a respeito sobre as opiniões do Cláudio Sampaio? Não, são válidas. São válidas. O importante é a audiência. Se não tivesse o microfone, assim, o que você falaria pra ele? Não, obrigado. Sempre. Grande Eduardo Rodrigues Obolacha tá na técnica e o Daniel França aqui na coordenação do YouTube, hein? Estamos no YouTube também. Opa! Participe também pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Carlão de Freitas vai ser o responsável por abraçar os ouvintes do YouTube. Que delícia. O Gramari tá aqui. Boa tarde. Por que se referem ao grupo D como grupo do Palmeiras e não do São Bernardo, que é o líder, ou da Ponte Preta, que é da cidade? Vocês duvidam da classificação da Ponte, Gramari? Gramari, a gente não duvida, mas a gente fala como grupo D porque os cabeças de chave são os quatro grandes. São Paulo, Corinthians, então não somos nós. A federação determina assim, o grupo A é o grupo do Corinthians, o grupo B é o grupo do São Paulo, o grupo do Santos, o grupo D é o C do São Paulo e o D é o do Palmeiras. Mas o grupo é o do São Bernardo, que é o líder. Você tá Não, mas eu acho que às vezes o torcedor tem que entender. O que o torcedor tem que entender? Fica essa coisa de complexo de vira-lata, é porque o Palmeiras, cara, com todo respeito, a Ponte é aqui da nossa cidade e tal, mas o clube com mais relevância entre os quatro é o Palmeiras. E em o Palmeiras não classificando, é lógico que chama atenção. O Palmeiras é tricampeão paulista. Tá bom. Né? Então, mas é verdade, por isso que a gente chama atenção em virtude dessa campanha, e é uma campanha boa do Palmeiras, mas o que chama atenção é a possibilidade do Palmeiras não se classificar. É mais, por exemplo, chama mais atenção uma eliminação do Palmeiras do que uma classificação da Ponte. Porque a Ponte vira e mexe com altos e baixos, ela tá aí no Paulista, ela classifica, já foi vice-campeã e tal. Agora, o Palmeiras fora de uma primeira fase, ainda mais nesses últimos anos em que o Palmeiras ele se tornou um clube dominante, chama atenção. Então, acho que o torcedor mais esclarecido, ele precisa entender estas situações. Ninguém é contra a Ponte Guarani aqui, não. Muito pelo contrário, né, Bolacha? Nossa, mas casou certinho. Tá pautando, Bolacha. Boa tarde, amigo CBN, Rogério, aqui do Ouro Verde. Aliás, ontem foi aniversário do Rogério, não deu tempo do áudio dele ir pro ar, então a gente aqui, atrasado, manda os parabéns pro Rogério, lá do Ouro Verde. Rogerião. Queria saber sobre o patrocínio Master novo da Ponte, quantos anos de contrato? É o seguinte, Rogério, 1 ano de contrato, né, com uma empresa, uma casa de apostas que está regulamentada pela legislação brasileira. Eu tive o cuidado de ir até o site, de apurar, e sim, está regulamentado e pode praticar as suas práticas esportivas e de apostas em território brasileiro, tá? 1 ano de contrato, essa empresa já estampou a marca na vitória da Ponte Preta em cima do São Paulo na última rodada, na vitória da Ponte por 2-1. Eu começo por você, Fábio Scheibe. Pois não. Guarani,
classifica? Ponte classifica? Os dois ou nenhum? Eu acho que um dos dois pode ter mais chance de classificar, no caso, a Ponte Preta, que depende apenas dela, né? O Guarani, eu acho muito difícil a situação, já que depende justamente de uma vitória contra o Corinthians, que é o líder dessa classificação geral, né? O líder do Paulistão, maior número de pontos. O Corinthians, mesmo estando com um time reserva, provavelmente, é uma parada complicada para o Guarani enfrentar o Timão na Neoquímica Arena. E, além disso, tem que contar com o tropeço do Bragantino. Esse tropeço do Bragantino viria com uma derrota para a Ponte Preta. Então, eu achando que a Ponte tem a possibilidade de depender apenas dela, a Ponte só depende da vitória dela. Então, eu acho que a Ponte Preta tem muito mais chance que o Guarani. Eu acho que a Ponte Preta sim classificará. O Guarani não classifica, só a Ponte. Quem mandou a mensagem aqui foi o Sérgio. E em respeito ao educado Carlão, não emitirei comentários sobre a escolha musical de hoje. Beleza? Tá registrado mais uma participação aqui. Boa tarde, rapaziada. Meu nome é Edivaldo, motorista de aplicativo. Carlão, oi. Tem uma notícia ruim pra você. Vai. Eu sei que você torce pra Ponte, mas nem a Ponte nem o Guarani vão se classificar. Triste realidade da nossa cidade, Carlão. KKKKKK. Quem mandou a mensagem foi o Edivaldo, que é motorista de aplicativo. Mas o Edivaldo, ele tem lá não sei se vou dizer razão, porque no domingo nós vamos conferir. Mas a possibilidade, ela infelizmente, ela é grande. Por que eu digo isso? Porque a Ponte, ela pega o Bragantino, que é um time mais forte, com mais possibilidades técnicas de vencer o jogo. E o Corinthians e o Guarani, independente do time que o Corinthians colocar em campo, a gente sabe da diferença. Agora, a Ponte no Moisés, ela é muito forte. A Ponte vive um grande momento. A torcida vai estar em peso. Só depende dela. Estas situações podem ajudar a Ponte a equilibrar e aí sim ganhar o jogo. Mas em termos de favoritismo, eu acho que o Bragantino é favorito contra a Ponte, assim como o Corinthians é favorito contra o Guarani. O Marco Aurélio de Itu, Cabelo, falou assim: boa tarde, galera. Nem Guarani e nem a Ponte se classificam. Um abraço. Um abraço pra ele também. E de onde ele é? Ele é de Itu. Que nos abraça carinhosamente. Grande Itu. Principado de Itu. Eu vou na contramão disso tudo. Pra mim, Ponte e Guarani se classificam. Opa! Pra mim, a Ponte ganha do Bragantino e o Guarani ganha do Corinthians. Beleza. Simples assim. Simples assim. Simples assim. E ponto final. Porque... Agora, igual eu falei pro Gramar aqui, faz de conta... É proibido ganhar do Corinthians? Não, agora vem cá, faz de conta, deixa eu colocar aqui uma garrafa, faz de conta que a gente tá lá no grande boteco do Bar da Figueira. Deixa pro meu aqui também. Põe o seu, então vai. Me convença como que o Guarani e a Ponte Preta vão ganhar seus jogos. Vamos lá. Bola na rede. Garçom, traz uma batatinha frita. Traz aquele amendoinzinho, vai. Bola na rede. A Ponte ganhar do Bragantino, ao contrário do que o Chaib disse, eu não acho que o Bragantino perder pra Ponte no Majestoso é um tropeço. Eu não falei isso? Você falou. Não, o Bragantino... Opa! Você falou assim. Eu gosto é disso. Traz mais uma, garçom. Que agora tá ficando bom. A Ponte no Majestoso... Não, mas você falou, se tropeçar, se o Bragantino tropeçar. Eu falei Falou. Falou, Chaib. Mas tudo bem. Calma. A Ponte, tudo bem. O Bragantino tem mais time que a Ponte. Vamos pro repórter CBN. Pera, você tem mais tempo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro repórter CBN. Não, eu falo a verdade. Segura o Chaib. Calma, deixa ele agredir o cabelo. Repórter CBN, a gente volta já. Segura o Chaib ali, pelo amor de Deus. Repórter CBN. Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. A terceira onda de calor do ano começa a perder força hoje em boa parte da região central do país. Segundo a Climatempo, o fenômeno fica mais fraco no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, no leste de São Paulo e em parte de Minas Gerais. As temperaturas devem ficar mais amenas por causa da nebulosidade. Isso não significa, no entanto, que o ar estará mais fresco. A sensação de calor continua. O fenômeno deve durar até pelo menos a próxima segunda-feira. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que é preciso aguardar as investigações após a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Ele também afirmou que nada afeta a decisão dos integrantes do partido em relação à anistia das pessoas que estão envolvidas nos atos de 8 de janeiro. Segundo Kassab, os parlamentares terão liberdade na votação.
Cerca de 50 pessoas foram detidas em pontos de jogo do bicho no Rio de Janeiro, ligados ao contraventor Rogério de Andrade. A operação foi feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Os agentes estiveram em locais de Bangu, Realengo, Campo Grande, Santa Cruz e no centro da capital fluminense. Rogério de Andrade está preso desde outubro do ano passado. Ele foi transferido para um presídio federal em Mato Grosso do Sul. O Ministério do Trabalho e Emprego vai formalizar nos próximos dias cerca de 40 autos de infração contra a montadora BYD e 3 empreiteiras chinesas por causa de irregularidades trabalhistas na obra da fábrica da montadora em Camaçari, na Bahia. O número é considerado acima da média no Brasil. Cada auto de infração pode ser convertido em multas que vão de R$ 800 a 40 mil. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro horas e 33 minutos, Flávio Botelho, chegando aqui no Arena CBN com as informações das estradas aqui na região. Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde à sua equipe e aos ouvintes do Arena CBN. A rodovia Dom Pedro I já tem maior movimentação desde o trevo do Santa Mônica até a chegada à rodovia Anhanguera por conta do excesso de veículos. No sentido Jacareí, intenso do trevo da Avenida Mackenzie até o acesso para o Anel Viário Magalhães Teixeira e mais à frente na região do Nova Suíça em Valinhos. No Anel Viário Magalhães Teixeira, intenso na saída da Dom Pedro e na passagem pelo trevo de Valinhos. Sentido Dom Pedro I, maior movimentação no quilômetro 112, no quilômetro 12, na saída da Anhanguera. Lupe, com você. Muito obrigado, Flávio, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. Tá procurando um carrão? Na OLX são mais de 800 mil anúncios para você achar o seu. Do SUV ao hatch. Seu próximo carrão ou moto está na OLX, maior app de carros e motos do Brasil. Acesse já. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN. 4h35, deixa eu mandar um abraço aqui pra rapaziada. Grande Adriano Teófilo, ele é lá de Goiás. Opa! Torcedor do Atlético. Que show, o Dragão? legal. O Dragão. Meu Atlético, meu estandarte, você tem a força de um dragão, é o hino. Ganhou dos pênaltis do Asa, né? Isso. Na Copa do Brasil. Lupe, Ponte se classifica de forma merecida. O Guarani não vai se classificar. A título de curiosidade, um dos melhores cover do Bon Jovi do mundo é de Campinas. A banda se chama These Days. É um sucesso. Abraço, Clássico, né, é o Adriano. Grande abraço, Adriano. Opa. Tamo junto. Ele sempre acompanha o Arena, mas eu falava pra ele, você precisa mandar mensagem. Audiência qualificada. Audiência qualificadíssima. Ele gosta de pamonha doce, não gosta de pamonha salgada. Bon Jovi é um dos maiores galãs, né? Bon Jovi foi na história do bonito. rock, do pop rock das duas últimas décadas, ele trabalhou bem nesse sentido, eu acho. Vamos com duas participações do ouvinte de áudio e depois você vai dar... Verdade. Conclui seu raciocínio, William Camilo. Conclui o seu raciocínio, a gente conseguiu segurar o Fábio. É difícil segurar o Fábio Scheibe, hein? Quase sobrou o cabelo foi mais fácil, né? É só futebol. Vamos com uma participação do ouvinte de áudio, Bolacha.
Hoje tá de boné, hein? Um abraço, pessoal da Arena da CBN. Beleza. Aqui é o Fernando de Santa Bárbara do Oeste. Opa! Eu acredito que a Ponte, como ela precisa de si, eu acredito que ela passará para a segunda fase do Campeonato Paulista. Um abraço a todos aí do estúdio e tamo junto. Opa, tamo junto, hein? Sextou. Mais um. Boa tarde, galera da CBN de Campinas. Isso. Anderson Simoni de Vinhedo. Opa. Saudações, Lusas. Vamos, Lusa. Vamos. Ontem. Amigos, eu acredito que a Ponte Preta vai se classificar. Certo. E o Palmeiras do Scheibe vai amargar, hein? Outra coisa, o Guarani não. A Lusa vai pegar a vaga do Guarani, hein? Opa. Valeu, galera. Grande abraço. Cadê o Eliel, hein? O Eliel é corintiano, rapaz. Corintiano, roxo. Abraço. O Eliel, hoje ele não veio porque ele tinha um compromisso. Ele foi experimentar a fantasia de carnaval. Exatamente. Hoje à tarde. Vai desfilar na Sapucaí? Vai. Grande fase, hein? Sapucaí, Las Vegas, tá tudo... Grande fase. O mundo... Ele vive o momento dele, né? É o momento só dele. Muito particular, né? Deixa o Eliel ali na casa. Deixa o Eliel quietinho. Vamos deixar ele ali quietinho. Mais um ouvinte. Eram dois, né, que eu falei. Vai mais um. Da CBN. Você está rouco, hein? Aqui é o Toninho Deutsch. Precisa chupar uma balinha de própolis com mel. Jundiaí. Sou corintiano e torço pro Paulista. Nossa, que confusão, hein? Eu tenho certeza que a Macaca classifica. Ela vai ganhar Paulista? Do Red Bull. E o Palmeiras vai perder. Vai empatar com o Mirassol. Tá? Mas... O Guarani eu tenho dúvida, porque tem uma pedreira pra pegar, que é o Corinthians. Confesso que eu só entendi que a Ponte... Que ele torce pro Paulista de Jundiaí. Mas tá excelente. William Cabelo, por favor, conclua o seu raciocínio que gerou muita polêmica aqui. Não, assim, o porquê que Guarani e Ponte vão se classificar. A Ponte, pra mim, classifica, porque embora o Bragantino tenha uma equipe... O Scheibe falou o quê que você falou? Não, ele comentou que um possível tropeço. Você não pode admitir que ele falha assim. Não, eu não tenho que admitir nada. Eu só tô respeitosamente discordando de tropeço. Não é a palavra mais, na minha opinião, porque a Ponte ganhar do Bragantino no Majestoso é mais que normal. Muito normal. Mesmo o Bragantino tendo uma equipe melhor. Tendo uma equipe que a gente, se for colocar quem é favorito, o Bragantino, mas a Ponte a gente não pode menosprezar a força da Ponte no Majestoso. Não, e outra coisa, agora eu tô começando a concordar com você. Começou. A Ponte merece. Tá fazendo por onde? Tá fazendo por onde? A terceira, Scheide, terceira, quarta melhor campanha? Terceira, primeiro então, com relação a isso, ela merece. E outra coisa, quem sabe a Ponte não faça o jogo que não fez ainda, conseguindo uma ligação interessante entre o meio de campo e o ataque, esse municiamento que ainda não teve, propondo o jogo. Então, quem sabe... Mas pode acontecer. Não, agora mas eu acho que ela não vai propor. Ela vai ficar na retranca. E aí, então... E é o jogo dela. Pronto. Lembrando que você falou que os dois vão se classificar, mas até agora argumentos apenas pra Ponte Preta, mas tudo bem. E o Guarani... o Corinthians é o favoritaço. Eu também acho. Mas o futebol é imponderável. Se o Guarani, quem sabe, não repita a atuação que teve contra o Água Santa, jogando com inteligência, cautela, pode trazer, pode ganhar, como a Ponte um dia ganhou lá, jogando... Só que já a Ponte 4 jogos depois desse do Água Santa, o Guarani não ganhou. Mas tudo bem. Quem sabe não pode reverter isso. Eu acredito no Guarani. Conversou a palhaçada. Eu acredito no Guarani. Que o Guarani ganha e a Ponte ganha, os dois classificam. Então tá bom. Me cobre depois. Não, com certeza. Tá gravado. A partir do momento que as palavras, elas deixam a sua boca... Já foi. Já foi pro ar, já era, já tá registrado. É uma visão que você tem, E segunda-feira, isso não for concretizado, claro que você vai receber uma enxurrada de críticas. Compensação. Mas tudo bem. Hein, Lupe? Em compensação, se for concretizado, meu Deus do céu. Não, ele vai entrar aqui levinho. Ou não, né? Dependendo de como é que for o final de semana. Tem mais palavras se concretizam. Isso. Cabelo, tem mais áudio? Velho. Bolachinha, vamos lá. Boa tarde, é o Sandro aqui de Valinhos, primo do JP de Moraes. Nossa, tá mal de que vai ficar muito triste do que eu vou falar. Mas, infelizmente, nem Ponte e nem Guarani vai se classificar. Palmeiras chegou e agora ninguém segura mais. E é o caso também do Bragantino. O Guarani teve tudo quanto o Velo, não segurou e não tem mais condições. Um abraço a todos e
Tá cravado. Tá cravado. Um abraço. Um outro abraço pra você. Deixa eu pegar aqui mais participações que estão chovendo. Deixa eu pegar aqui o sarcófago, música, ele falou aqui, e o adversário do Bugrão foi o Rio Branco de Americana. Participação do Vinícius, anota aí, Vinícius. Boa tarde, Lupe, galera do Arena, acho que teremos derby nas finais do Paulista novamente, só que dessa vez vai dar macaca. Abração a todos, é o Eduardo do Parque Jambeiro, 13 anos em depois, Campinas. A Ponte vai se classificar daquele jeito, sofrido, e o sarcófago tem que continuar, é a melhor parte do programa. É o Wagner que mandou mensagem. Abraço, Wagner. O Alexandre tá aqui, boa tarde, Palmeiras classifica, portanto nem Ponte nem Guarani. Agora, pior que o quadro do cabelo, sarcófago, são as piadas do cabelo. Brincadeira, né? Mas vamos combinar, é melhor o quadro do cabelo do que o cabelo em um quadro. Sextou! Pô, obrigado. É o Alexandre do Nova Europa. Obrigado pelo carinho da audiência. Lupe, está explicado, Gramari. Carlão já explicou, Gramari. Boa tarde, Boa, amigos Gramari. da CBN, aqui é o Misael. Esse ano é do anterior. Do interior, acho, né? Esse ano é do interior, os times da capital vão ficar no choro. Ponte Preta campeã paulista de 2025. Misael foi quem mandou mensagem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu não posso ler essa mensagem. Lê. Não, olha o que ele falou, ó. O ouvinte, ele escreveu aqui. Quem vai comprar o quadro sarcófago pra passar? Beleza? Leu? Depois eu mostro pra você com mais calma. Entendi. Boa tarde! Maestros das ondas sonoras da CBN. Olha aí. Em relação ao time reserva do Corinthians pro jogo de domingo, só alguns nomes. Félix Torres, Kaká, Bidu, Alex Santana, Coronado, Thales Mágico, etc. Comenta, Carlão de Freitas, abraços. Mas eu falo diariamente sobre isso, né? E até deu polêmica por eu ter falado ou apostado no São Paulo contra a Ponte, o que não foi aconteceu. mal, né, seu Carlão? Né? Em que a Ponte foi lá e surpreendeu. Mas a diferença hoje é gigante, né? Então, olha, esse é o time reserva do Corinthians para enfrentar o Guarani. Esse time aí... E não é só o Guarani, Fábio, Cabelo, não é só o Guarani. O interior em relação à capital hoje, ele tá muito defasado financeiramente, economicamente, a distância é muito grande. Então o Corinthians, ele tem um time B, que todos esses jogadores seriam titulares no Guarani, na Ponte Preta, né? Então essa é a diferença do clube da capital em relação ao interior. Por isso confesso, e quero ser contrariar, quero que o resultado me contrarie, mas eu sou meio que pessimista em relação a este duelo capital-interior. Eu acho que uma capital, infelizmente, né? Porque eu sou do interior, mas a capital prevalece. Aliás, o amigo mandou aqui, boa tarde, amigos. Lupe, por favor, fala pro Carlão cravar que a Ponte não vai se classificar, o inverso sempre. Não, eu ia dizer que esse time que o Carlão falou, que o Thales Magno, o ouvinte também falou, o Romero, todos esses jogadores, ganhou do Novo Horizontino, que é a Série B de Brasileirão lá em Novo Horizonte, ganhou do Bragantino em Bragança, ganhou também com um chute no gol, né? Ganhou do Bragantino contra o Novo Horizontino, só deu Novo Horizontino. Tá, mas ganhou. Bragantino lá em Bragança Paulista, ganhou de quem mais aí, Carlão? Deixa eu ver com esse time reserva. Ganhou da Ponte? Da Ponte aqui, exatamente. Rodrigo Delboni tá aqui com a gente, mandou uma mensagem aqui, mostrou a fantasia do Eliel, beleza? Por favor, divulgue a minha mensagem, eu preciso ouvir o áudio aqui, a gente já vai pro ar já. Ponte fora e classificamos. O torcedor mandou um torcedor do Palmeiras aqui, ó. Do Palmeiras. Respirando. Por aparelhos. Tarde, mudando de assunto, eu gostei muito do regulamento da Liga dos Campeões. Será que não seria uma solução para o Paulistão? Você reduziria 4 jogos, fazendo 8 na ordem neura fase. Deve ser neutra, né? Não entendi. E mata-mata com apenas um. Seria interessante? Não seria interessante. Guilherme, boa tarde. Pessoal, o Bragantino não existe mais. O nome do time é Red Bull. Nem o mascote, cores e nome existem mais. Infelizmente, o Bragantino ficou no passado. Não existe mais. Uma pena. Saudações Ponte Pretanas ao melhor programa de esportes. Os dois times passam, Ponte e Guarani. Quem mandou essa mensagem foi o Guilherme. Antônio Wilson, do Nova Europa. Boa tarde, Ponte se classifica. Carlão, a diferença do time da Ponte Preta para o restante é só a camisa. Colocar a camisa do Palmeiras no time da Ponte, todo mundo vai. Todo mundo vai, deve ser. Não entendi. Juninho Gambetta, boa tarde. Os dois se classificam. Ponte Guarani. Renato Alves, sextou em casa, ligadinho no YouTube, acompanhando o melhor programa esportivo da região. Quando for pro intervalo, aqui eu coloco um pouco no Arena. Boa, Renatão, tamo junto.
Além de tudo isso, essa rodada também vai decidir vagas para a Copa do Brasil devido à classificação final do campeonato. É verdade, já vai ter aí uma definição a respeito das vagas da Copa do Brasil de 2026. Beto Toledo, sou músico aqui de Campinas. Opa! Vai classificar os 2 times, Guarani e Ponte Preta, mas nenhum dos 2 será o campeão. Obrigado pela participação. Marco Antônio Carvalho do Jardim Botafogo. Jardim Botafogo. Vizinho do Guarizo. Bom, por favor, o que... Ah, tá. Eita. Ah, fez uma crítica aqui. Ele tá chateado com você, viu, Eduardo Rodrigues? Rodovia Anhanguera no quilômetro 128, 129, sentido interior, parada. Quem mandou a mensagem pra gente aqui foi o Davi, obrigado pela participação. A gente já vai ter mais informações a respeito disso. Boa tarde, Arena. Então podemos dizer que a final da última rodada do Paulistão, o Guarani está dependendo dele e da Ponte? Sim. O Guarani se classifica em a Ponte vencendo o Bragantino. Ela vencendo ou o Guarani ou a Inter de Limeira ganhar também do Santos, né? E tem outro detalhe também, essa rodada nós vamos conhecer os 2 times que vão jogar a Série A2. Eu acho que a Inter de Limeira, infelizmente, já é um... Velo Clube, Noroeste, Água Santa e Inter de Limeira... O quê? Tá demais. Brigam por 2, quer dizer, não querem ficar nas 2 últimas rodadas, nas 2 últimas colocações do Paulistão. Não, Fábio Scheibe, primeiro você, quem serão os rebaixados, Scheibe? Inter de Limeira e Água Santa. Cabelo. Inter de Limeira e Água Santa. Carlão. Tô junto também, Inter e Água Santa. Noroeste joga contra a Portuguesa em casa, o Água Santa joga contra o Velo em Rio Claro. E a Inter joga com o Santos em Limeira. Parada dura, né? Pô, agora é legal o Velo, né? A gente acompanhou o Velo aqui contra o Guarani, a torcida compareceu em grande número, o Guilherme consegue aí, tudo leva a crer que o Velo vai permanecer, um time que há muito tempo não estava na primeira divisão e quando surge com dificuldades, né, as primeiras rodadas a gente já dava como certo até o rebaixamento do Velo, mas após aquele jogo contra o São Paulo a equipe cresceu, né? Ela ganhou confiança. Acho que na verdade desde o jogo do Santos que ganhou em casa. Verdade. Mas e tem só um detalhe ainda do Velo, porque o Velo disputou só em 79. Sim. E na época, a parte velista de Rio Claro comemorou muito o acesso do Velo. Tal. Foram 3 jogos contra o Paulista de Jundiaí, porque era o vice-campeão da 2 com o penúltimo da primeira. Nossa, em 3 jogos no Brinco de Ouro. Olha aí. E o Velo logrou êxito, foi pra primeira divisão, uma festa incrível em Rio Claro, e o time caiu, segurou, sumiu, né? E aí nunca mais legal essa manutenção do Velo, com certeza. Só pra passar batido aqui também, falar da operação ontem, a Lúcia foi operada ontem no Pacaembu também, um pênalti aos 45, estranho, né? Poderia não ter dado também, né? O português era pra estar no meio disso daí também, dessa classificação, foi operada ontem. O José Carlos, que é gremista. Que legal. Lá de Sumaré. Hino do Grêmio. Sufoco, hein? Sofreu com o seu Raimundo, hein? Quase. Nossa. Ponte e Guarani se classificam. Imortal, e o Palmeiras, para a alegria de todos, vai pro chuveiro mais cedo. Abraços a essa excelente equipe. Obrigado, José Carlos, gremista. Hino do Grêmio. O mais bonito do Brasil, né? Cínio Rodrigues. Nossa, bonito. Boa tarde, Arena CBN. Vai ter mala em Mirassol? Não, acho que todo mundo precisa de alguma coisa, é difícil. O Velo não cai, mesmo que perca, só se perder de goleada. Então, peraí, Tandy. O Velo cai ou se ele perder de goleada ele cai? Tem um o Velo gols, ele está virtualmente livre do rebaixamento, mas matematicamente ainda tem chance. Então, ele tá aí nessa confusão, mas eu acredito que o Velo... Jogando em Rio Claro. Com o apoio da massa. A torcida no Benito Anielo Castellano. E outra, ele vencendo, tá fora. Um empatezinho já era. Deixa eu pegar aqui. Boa tarde, pessoal. Márcio, de Tangará da Serra, Mato Grosso. Mesmo sendo bugrino, confesso que o Guarani não passa e a Ponte vai conseguir. É o Márcio, Tangará da Serra. Olha, longe, hein? Mas tá ouvindo o programa. Tem muitas participações de áudio também. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Eu vou ouvir todas as mensagens aqui antes de mandar pro ar. Tem mais participações que já estão ali com o Eduardo Rodrigues ou Bolacha. E a gente volta com os ouvintes que mandaram mensagens de áudio. 4h51.
Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E amanhã, 6h30, com transmissão da CBN Campinas, o Vôlei Renata enfrenta o Cruzeiro, duelo do líder contra o vice-líder da Superliga. O jogo acontece no ginásio Mangueirinho, em Belém do Pará, narração de Rafael Pio, com os comentários da Renata Rondini. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h54, boa tarde, seus deuses do rádio. Olha só, hein? Nossa. O Corinthians vai entregar para o Guarani. Acredito na final de 77. Ponte Corinthians. Alguma ligação? Porque vocês são as enciclopédias aqui do programa. Não entendi a mensagem do ouvinte. Eu não tô conseguindo. O Corinthians vai entregar para o Guarani. Mas por que ele entregaria pro Guarani? Uma coisa é diferente da outra. O Corinthians entrega pro Guarani, daí lá na frente dá o Ponte Preta e Corinthians na final. Final de 77 e de 2017 também, né? É. Áudio. Participações de áudio são muitas, mas vai dar tempo do sarcófago. Opa. Vai, Bolacha. Boa tarde, galera do CBN Sport Campinas. Tony Doverson falando. Nome de radialista. Gostei da enquete de hoje, muito difícil de responder, mas como bom bugrino que sou, o Guarani milagrosamente vai se classificar e a nega véia vai ficar a ver navios, vai morrer na praia. Aproveitando, mandar um beijo para minha esposa Heloísa Helena, a senadora, que não é ela. Valeu, ainda foi romântico. Mandou bem. Mais um. Boa tarde, Carlão. Aqui é o Fábio de Hortolândia. Carlão, hein? Direto. Primeiramente, a Ponte consegue classificar. Vai ser um jogo duro, mas a Ponte ganha lá 1-0 em casa. Aqui, né? Não vai ter pro Bragantino, não. Outra, Guarani, missão impossível, meu amigo. Nunca que o Guarani vai conseguir ganhar do Corinthians em Itaquera, mesmo com o time reserva. Diga-se de passagem, é melhor do que qualquer um dos times do interior ou reserva do Corinthians. Principalmente se jogar com a formação Thales Magno e Romero no ataque. Foi. Boa, mais um. Boa tarde, galera da CBN. Quem fala é Lino Bugrino de Campinas. Olha, eu como um grande campineiro e amante do futebol, Guarani e Ponte se classificam, tá?
Chegou a nossa hora, chegou a hora do interior. Aê! Chega de time grande, chegou a nossa vez. Um abraço, bom final de semana a todos. Opa! Valeu! Gostei, Boa! boa. Tem mais? Boa tarde, galera do Arena. É Ademar Valinhos. Beleza, galera? Tudo bem por aí? Ô, Carlão, faz uma gentileza. Torce com coração, tudo bem. Mas não dá palpite não, Carlão. Seus palpites estão dando tudo errado, Carlão. Torce, mas não dá palpite não. Beleza? Deixa a macaquinha lá. Torce só com o coração, mas não fala nada não. Você tá dando palpite muito ruim esses dias aí. Grande abraço. Fiquem com Deus. Cara, eu nunca fui bom de palpite mesmo, velho. Então vamos abrir? Vamos abrir. Mandaram abrir o sarcófago aqui. Tá com moral aqui na casa, hein? Aqui na casa, se com os ouvintes você tá sem, mas na casa você tá com moral. A gente vai melhorando. O Guarani enfrentou uma equipe tradicional alvinegra. Do estado de São Paulo. São Paulo. Quando essa música foi lançada. Que música que é essa, Cabelo? Born to be my baby, de Bon Jovi. Nossa, que sotaque maravilhoso, Você hein? viu? De Massachusetts. Você tá fazendo inglês com professores locais ou não? Não. Foi ao longo do... É por internet, não, né? Não, era por correspondência. Ah, entendi. E quem é esse alvinegro que o Guarani enfrentou? Rio Branco de Americana. Quem falou Rio Branco? Eu. Fábio Chaves acertou. Chaves. E quem tinha no Rio Branco? Você não vai acreditar. No Ziriguidu. O Robertinho. Aquele de Espírito Santo Pinhal. Lembrei. Começou na Pinhalense. Jogou no Rafar. Jogou amador lá, Montemor. Rodou aqui a região, né? Ali rodou. Pirassununguense. Ele teve no Independente de Limeira, uma passagem curta, é bem verdade. Você sabe se foi o mesmo que abriu uma ótica depois em Hortolândia? Isso, mas não logrou isso, porque ele começou a ver o mundo por um outro viés. Tá. Não deu certo em nada. Ô, Robertinho. Que ano foi esse jogo, Fábio Chaves? Já falei, 91. É verdade. 91. Carlão, de 9-3. Teve um que mandou um palpite, não? Mandou qual? 88. 88? É. Então vamos fazer o seguinte. Posso falar de quem é o VT? Quem que é o VT? Quem é o repórter? Quem? Paulo Brasileiro. Então, peraí. Então é antigo. Então, peraí. Parem as máquinas. Parem as máquinas pra gente ter uma verdadeira aula de jornalismo com o VT exibido na tela da IPTV por Paulo Brasileiro, que você no YouTube vai acompanhar com imagens pra quem tá no rádio. Fique com essa voz belíssima de Paulo Brasileiro. E foi numa rápida descida que o lateral Marquinhos cruzou para Ivair, que matou e colocou na saída do goleiro. Com 1-0 aconteceu uma cena rara. Por 2 vezes a bola bateu no travessão, na risca do gol e não entrou. Final, Guarani 1, Rio Branco 0. Texto curto, simples, mas claro, falou e disse. Objetivo. Falou e disse. Não precisa de mais nada. Não, mandou o recado muito bem. Matéria linda. Uma das melhores que eu já vi. Eu vou falar que ela tá no top 3. Tá, dá no top. E aí, alguém acertou? O Vinícius. Opa, Vinícius acertou. Acertou, ele falou Guarani Rio Branco, amistoso em 1988. O Vinícius acertou tudo isso. Acertou. Vinícius aí tá bem informado, Vinícius. Tá, Será que... não sei. Guarani e o Rio Branco 0, amistoso de 88, Guarani de Sérgio Neri, Marquinhos, Marcão, Cassius e Elcio. Paulo Isidoro, Barbieri, depois Careca e Boiadeiro, Pedrinho Maradona, Evair João Paulo, técnico Carbone. Muito bom. Pode fechar o sarcófago? Bom, é o seguinte, hein? Domingo, às 5h30, abertura do futebol Globo CBN. Vamos acompanhar tudo o que acontece em Ponte Preta e Bragantino, Red Bull Bragantino, e também vamos ficar de olho no confronto entre Corinthians e Guarani na Neoquímica Arena. Tá todo mundo escalado. Ótimo final de semana, Carlão. Pra nós, valeu, Chay, valeu demais. Obrigado pela audiência. E domingo tem Futebol Globo CBN e o Arena volta na segunda-feira. Valeu, bom final de semana. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse Clínica